Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma das conversas do confinamento. Hoje tenho aqui a Leonor de Oliveira. Olá, Leonor, muito obrigada Olá. por teres aceito esta entrevista. Psicóloga, sexóloga, mentora, criadora do projeto Pronto a Despir. Ainda agora estava a colocar precisamente o link, o URL do site dela, que é .me, e dizia ela que fica pronto a despir-me, que é perfeito realmente para o tema que nós hoje vamos. A Leonora até me estava a perguntar agora precisamente como é que eu a tinha descoberto. Ora bem, eu acho Sim. que ali no Instagram criou-se uma rede de seguidoras que é eu sigo não sei quem, que te segue a ti, eu fui dar a ti, e houve uma publicação, não sei qual em específico, confesso, Leonor, que eu disse assim: não, eu tenho que ter esta mulher ali a falar comigo, e lembro-me que até a primeira mensagem que te disse assim: gostava muito que me falasses de quão reprimidos nós continuamos a ser quando falamos de sexualidade em Portugal. E que tu Sim. respondeste assim: boa questão, vamos falar sobre isso. E aqui estamos nós. Por acaso já foi há muito tempo que marcamos esta Sim. entrevista e, portanto, mais uma vez, eu sei que tens o tempo muito ocupado, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade. Não, nada, nada. Eu não sei, pronto, conheces-me através do Pronto a Despir, que é uma conta de Instagram que eu giro, mas é um projeto já antigo, que eu tinha, era um blog, eu criei um blog quando já, as pessoas já não faziam propriamente blogs, mas eu criei, porque é um tipo de linguagem que eu gosto de escrever, e pronto, e neste momento estou a fazer o doutoramento em sexualidade Há humana, quanto sou tempo é que psicóloga foi? clínica. O blog, ou Uhum. o O blog doutoramento em si. do blog, comecei em 2014. Foi 2014. Foi uma altura que eu estava com um trabalho muito precário, mas estava ligada à sexualidade, estava a trabalhar numa consulta de sexologia clínica, ali na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, e, e tinha outros trabalhos, fazia assim uns pescados aqui e ali, e também porque como era uma área que eu gostava muito e como eu gosto de escrever e como precisava de ter um propósito, eu acho que teve mais a ver com estas necessidades uh, de realização pessoal, mas também acho que foi muito emocional, foi focar energia numa coisa que me dava prazer. Eu estava à procura de um bocadinho mais de prazer na minha vida, e falar sobre prazer, falar sobre sexualidade foi a forma que eu arranjei. E entretanto a minha vida deu algumas voltas, eu arranjei um trabalho que me ocupava muito tempo e deixei de me dedicar tanto ao blog, mas entretanto entrei no doutoramento em sexualidade humana, ganhei uma bolsa da FCT para me dedicar ao doutoramento em full time, e pensei que já não tinha desculpa para não investir outra vez no Pronto a Despir, porque sinto que ainda é muito necessário, e há imensas pessoas com projetos, com outro tipo de projetos em sexualidade muito interessantes neste momento, ali estão a arrebentar nas redes um pouco por todo o lado, mas pronto, o Pronto a Despir é um projeto meu, eu continuo a acarinhá-lo muito, acho que tem uma voz muito específica, pronto, que é a minha voz, mas eu tenho objetivos muito específicos para ele, não é? É um projeto de educação sexual, de curadoria erótica quase, às vezes, depende de onde eu estou virada, mas a verdade é que o Instagram tem funcionado muito bem, porque há muita troca, é uma comunidade muito interessante a do Instagram, porque dá para interagir muito, e eu respondo a muitas perguntas, todas as segundas-feiras faço um Q&A em que as pessoas me podem colocar qualquer questão, e sendo que eu não sei tudo, não é? E eu tenho muito cuidado em explicar que o que eu estou a fazer ali não é terapia, aquilo não é um substituto de terapia, não é tratamento, pode ser terapêutico, mas não é terapia, e eu tento balizar bem os limites do que eu estou a fazer ali, que é a educação, e é uma educação muito, é quase speed counseling, é uma coisa muito, muito rápida, muito imediata, mas a verdade é que eu também aprendo muito neste processo, e é importante, eu sou investigadora, não é? Eu estou com a cabeça nos livros, estou com a cabeça na estatística, no laboratório, etc. Se eu perder um bocadinho, se eu perder o contacto com as pessoas, com o que as pessoas querem saber, com as necessidades das pessoas, então sou uma investigadora mais pobre, não é? Menos interessante. A mim interessa muito esta ligação. E acho que foi por isso mesmo que eu senti logo uma necessidade
de te ter aqui, que foi como jornalista, acho que fazes esse papel de educadora sexual e de informação e da forma como apresentas os temas, de uma forma sempre muito acessível, ou seja, com uma linguagem descomplicada. Aliás, o teu lema na página é precisamente sexo descomplicado. Eu estou aqui a ter aquela mensagem da sua internet está instável. É agora assim todos os fins de semana, mas espero não te perder aqui, que me estejas a ouvir bem. Um, e achei muito interessante, aliás, foi um dos teus posts em que, por exemplo, foste buscar uma antologia de poesia portuguesa erótica e satírica. Ou Sim, seja, sim. a abrangência, se vocês abrirem o Instagram aqui da Leonor, vocês vão achar alguns factos sobre sex toys, mas também poesia erótica e satírica, ou seja, depois falar sobre o que é isto de ser feminista, e ainda por cima, tendo eu lançado, vai fazer segunda-feira, 2 semanas, ou 3 já, no dia 8 de março, pronto, o Mulheres em Viagem.pt, que está muito ligado principalmente ao mundo feminino, e não só de viagens, como eu digo, tudo o que nós fazemos na nossa vida acaba por ser uma viagem, e eu achei que era importante, de facto, ter alguém que também se interessa por estar sempre a estudar para conseguir chegar ao público de uma forma, lá está. Eu penso que para quem gosta de investigação e está com a cabeça nos livros, metida nos livros, como tu também disseste, muitas vezes pode precisamente pensar: ora bem, eu estou a estudar isto tudo, mas eu preciso de saber o que é que as pessoas querem saber, qual é a Sim, necessidade, as claro. necessidades que as pessoas têm. E eu também sinto isso muitas vezes como jornalista, por exemplo, de viagens, ou seja, tenho que me pôr no lugar de quem anda à procura de informação para viajar para um certo local. Claro. E achei muito interessante isso. Como eu dizia no início, eu achava também interessante quais são os temas que mais te pedem para abordar, por exemplo? É muito interessante que é muito curioso que é por vagas. Parece que há um dia que as pessoas só me fazem questões sobre squirt, outros dias só me fazem questões sobre sexo anal. Mas se eu tivesse que eleger os temas mais que eu tenho mais questões, é o desejo sexual, ou seja, questões sobre desejo sexual. E isto implica perda de líbido, ou o meu parceiro ou parceira tem mais ou menos desejo do que eu. Ou seja, discrepâncias ao nível do desejo, não é? Questões de casal, mas também muitas pessoas que colocam a questão, muitas mulheres e homens, isto é curioso que apesar de eu ter, pronto, tenho muito mais gente a seguir a página, tenho mais mulheres, pelo menos de acordo com as estatísticas, mas os homens são muito participativos, é muito curioso. Mas, ou seja, eu diria que o tema que eu tenho que me colocam mais questões tem a ver com as preocupações do desejo. E isto pode ser muita coisa, mas estas questões da discrepância, eu acho que também na pandemia, talvez algumas destas questões tenham ficado mais evidentes, sobretudo para quem vive junto e se está a confrontar com uma realidade diferente, e assim nós já estamos nisto há um ano, mas não quer dizer que estejamos ajustados, portanto, Sem dúvida. são questões que ainda vão surgindo. E é muito curioso, porque eu acho que a maior parte do meu trabalho tem sido um trabalho de normalização, de validação, é dizer isto, não só sobre os desejos, sobre tudo, sobre preferências, por exemplo, sobre resposta sexual. Eu só tenho orgasmos vaginais, e eu tento sempre explicar, não há orgasmos vaginais, são todos clitorianos, não há um tipo de orgasmo diferente, quer dizer, todos eles têm potencial de se sentirem de forma diferente, mas só há um órgão capaz de produzir esse orgasmo que no caso das pessoas com vulva é o clitóris, não é vaginal, ou seja, e eu sinto que o meu trabalho é de educação, dizer coisas deste género, não é? Mas também de normalização, porque as pessoas... É curioso, eu passo o tempo todo a assegurar às pessoas que são normais e que há outras pessoas que sentem a mesma coisa. Às vezes muitas pessoas, às vezes não são tantas pessoas, mas a diversidade é enorme e nós somos todos diferentes e nós mudamos ao longo da nossa vida também, ou seja, o que nós sentimos numa altura não é a forma como nos vamos sentir para sempre, felizmente, não é? Felizmente, sim. Felizmente, não é uma coisa má. Ou seja, é um trabalho que eu tenho gostado muito de fazer o Q&A às segundas-feiras, é mesmo
eu encaro aquilo como um trabalho, mas é um trabalho que me dá muito gozo. Apesar de não ser o meu trabalho, não é? O meu trabalho é investigar, O que é que tu estás a investigar, assim, em particular, neste momento? O meu tema de Uhum. interesse é o aborrecimento sexual. Ah, Sim, é um tema que me interessa há bastante tempo, quando eu ainda estava a fazer a minha formação na Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, que é uma formação longa, acho que foram 4 anos, acabou por ser 4 anos. Tive que fazer uma monografia e na altura eu não tinha muito tempo, eu trabalhava em intervenção em crise, tinha um horário super, não era das 9 às 5, era das 8h30 às 5h30, mas não interessa, ou seja, qual tinha foi o ali nome que tu disseste do trabalho que tinhas? Intervenção e crise? a intervenção em crise, sim, eu trabalhava para uma empresa americana, quer dizer, é Aham. uma empresa Fiquei mundial, curiosa, mas gostava de saber o que é, nunca tinha ouvido a expressão. eu posso explicar e já volto ao aborrecimento Ok, sexual. ok. Sim. Então, intervenção em crise cabe muita coisa dentro de intervenção em crise, não é? Mas no meu caso específico, o que eu fazia era apoio telefónico e era apoio que eram, no fundo, empresas, quer fossem públicas, quer fossem privadas, que compravam aquele tipo de serviço, e as pessoas podiam ligar e podia ser porque tinham um ataque de pânico, podia ser porque estavam a passar por um divórcio, por exemplo, podia ser porque estavam preocupados com um filho adolescente que está mais em baixo, ou seja, o que eu fazia ali era avaliar e referenciar para outros serviços, mas muitas vezes o que eu fazia era intervenção em crise, no sentido em que as pessoas estão em crise, as pessoas estão a ligar porque estão aflitas naquele momento, estou a ter um ataque de pânico, sinto que vou morrer, tenho o meu coração a bater muito depressa, estou a suar, não sei para onde é que vou, e as pessoas ligam neste tipo de situações. E depois, obviamente, quando tem ideação suicida também, e trabalhávamos muito com violência doméstica e mesmo com abuso de substâncias. Portanto, a intervenção em crise Ok. Tem a ver forma. com várias áreas, ok. Sim, inclusivamente eu estava numa equipa específica de incidentes críticos e acabei por trabalhar em muitos dos ataques terroristas que houve, pronto, há 3, 4 anos, o do Bataclan, depois em Bruxelas, em Londres, acabei por estar envolvida também no apoio remoto, ou seja, garantir que chegava apoio psicológico às pessoas que tinham estado envolvidas. Portanto, é muito difícil de explicar este Ok. trabalho, ou seja, estou a Mas já dar assim estou. uma visão. Sim, sim, estou a entender, sim. Pronto, e o que é que acontece? Eu tendo este trabalho, deixei de estar disponível para a sexualidade, ou seja, para me dedicar a escrever sobre sexualidade, etc., porque a minha energia estava toda orientada noutro sentido, não é? Então o blog e o Pronto a Despir ficaram um bocadinho de lado, eu ainda tentei, mas aquilo consumia-me imenso e, além disso, trabalhava noutras línguas, porque eu também às vezes trabalhava em espanhol, nunca trabalhava em português. E então aquilo exigia imenso de mim e é um emprego de alto desgaste. Eu gostei imenso foi das experiências mais importantes da minha vida e ganhei competências que dificilmente ganharia noutro local. Mas é de alto desgaste e foi isso que a certa altura me fez pensar se eu queria aquilo para o futuro. Não é que eu não gostasse do que fazia, mas aquilo de facto é muito desgastante. E foi aí que eu voltei a virar-me para a sexologia, no fundo. E pronto, e como te estava a contar há pouco, foi no fim da minha formação como terapeuta sexual, em que fiz a tal monografia, em que decidi fazer uma revisão de literatura, que é, no fundo, ir ler tudo o que há para ler em termos de publicação científica sobre um determinado tema, e eu escolhi o tema do aborrecimento sexual, porque achei que era um tema tão intuitivo, que devia haver imensa coisa, e não há. Ou E eu ia te seja, perguntar se em Portugal já alguém tinha feito alguma coisa do género. Olha, já que estás aí agora a arranjar, eu não sei se perdeste a ligação do teu auricular ao computador, porque pareceu-me que a voz sim, deixou de estar tão ele direcionada. Ok, ok. foi, mas já, Mas já eu mudei, já mudei. boa. Sim, Em Portugal era algo que já tinha sido feito na sociedade portuguesa, esse tema, ou nem não? em Portugal, nem no mundo. Nem no Ou mundo. seja, ou seja,
é um tema que é intuitivo e que eu acho que as pessoas falam de forma corriqueira, ou seja, qualquer pessoa pode usar esta expressão, estou aborrecida, estou entediada, pronto. Ou seja, tu tens autores que referem isto, tens alguns livros de autoajuda que falam de aborrecimento sexual, mas não de forma muito focada. Portanto, eu não acho que não há nenhum livro sobre aborrecimento sexual, e mesmo em termos de publicações científicas, havia 3 artigos focados no aborrecimento sexual, o que é muito pouco. Depois havia pessoas que referiam, então acabou por me dar imenso trabalho, não porque havia muita informação, mas precisamente porque havia muito pouca, e eu tive que pescar informação um bocadinho em todo o lado, e por acaso a pessoa que me estava a arguir a monografia na altura, que é a Joana Carvalho, perguntou-me, eu acho que isto é capaz de ter interesse, não queres concorrer a este doutoramento que vai abrir no Porto? Se calhar não é a tua cena, mas eu acho que podia ser. Então foi assim um bocadinho a medo, e eu assim, não, é mesmo isto, é mesmo por aqui, eu estava à procura de uma coisa diferente, portanto, e depois entrei no doutoramento, depois tive bolsa da FCT, que me surpreendeu imenso, e deixei o meu trabalho e estou há 2 FCT anos. é? A Fundação para a Ciência e Tecnologia é o organismo em Portugal que concede bolsas de doutoramento e bolsas de investigação noutro tipo de projetos, pronto. E cá estou eu a estudar o aborrecimento sexual há 2 anos. E estás a estudar, vais falando, ou seja, vais ter uma amostragem de pessoas que falam contigo. Quando Sim. falamos de aborrecimento, estamos a falar sempre de relacionamentos, de casais, ou também pessoas que simplesmente perderam o interesse pela parte sexual da vida? Vou devolver-te a pergunta. Eu vou perguntar-te o que é que tu achas que é aborrecimento sexual. Não tem que ser o que é para Pois, ti, ou não porque tem que pode ser. haver as duas coisas, Pode acho haver, eu. claro. Pronto, então, eu posso dizer que, mediante algumas conversas que até venho tendo aqui, das conversas de confinamento, pode ser de relações que são muito longas, e por isso, muitas vezes, hoje em dia, por exemplo, há um estímulo muito grande de casais que já estão juntos há muito tempo e podem estar aborrecidos com a sua vida sexual, criarem estímulos, sejam eles quais forem, para ganharem de novo aquele frenesinho que costuma haver no início das relações e que toda a gente fala, não é? Penso que assim é igual para todos. Mas, entretanto, também lembro-me de ter tido uma conversa, assim, um bocado mais privada até, com outras pessoas que podem ter simplesmente uma parte da sua vida, por múltiplas razões, perdido o interesse sexual, ou seja, durante alguns anos não conseguiam ter interesse sexual por ninguém. E daí a haver um aborrecimento, ou seja, tudo o que elas faziam não era elas e eles também, que também já tive este tipo de conversa com homens. Portanto, acho que pode haver aqui as duas coisas, não sei é se o termo pode ser aplicado das duas formas. Eu acho que o que importa, em última análise, é como as pessoas olham para o aborrecimento sexual e o que é que sentem que é para elas, mas precisamente porque eu tinha muita dificuldade em perceber, pelos estudos que já havia, o que era aborrecimento sexual, porque basicamente na literatura científica estava definido os autores que escreveram sobre aborrecimento sexual nos anos 90 disseram que era a tendência para se sentir aborrecido com os aspectos sexuais da vida. Isto era a definição deles. Ipsis verbis, pronto, em inglês, mas era isto. E depois Era isso que ali... ia te perguntar, portanto, esses livros são todos feitos por, em que países? Em Inglaterra ou... Este é um estudo americano, Ok. de 1996, e basicamente o que eles fizeram foi um questionário de aborrecimento sexual. E eles Ok. definiram no seu questionário o aborrecimento desta forma. E depois, uns anos mais tarde, houve 2 investigadoras em Inglaterra que fizeram estudos qualitativos, ou seja, não é aquela parte estatística, não é um questionário que tu dás a muita gente e tens muitas respostas, foram fazer entrevistas às pessoas, portanto, um número mais pequeno de pessoas, mas em que dá para explorar melhor o que é para aquelas pessoas o aborrecimento sexual. E elas definiam, de acordo com as respostas das pessoas, obviamente, definiram aborrecimento como aborrecimento com sexo aborrecido. Portanto, são coisas muito fechadas. Quer dizer, são abstratas, mas, ou seja, dão pouca informação. Fala-se de aborrecimento, ok, aborrecimento, nós podemos definir de várias formas, mas aborrecimento ou tédio
é quando nós não nos conseguimos, quando há qualquer coisa, há um estímulo qualquer que não nos prenda a atenção e nós sentimos Ok. aborrecidos, ou seja, pode ser estímulo externo, pode ser estímulo interno, mas basicamente há qualquer coisa no ambiente que não nos está a estimular e a nossa resposta é ficarmos aborrecidos. Eu vou pedir-te um segundo, porque a minha Força. gata está a pedir para sair, dá-me só um bocadinho. Ela é que manda. Eu aproveito, entretanto, para vos dizer que podem ir ao site da Leonor, que é o prontoadespir.me, e também a encontra com o Pronto a Sim, Despir no Instagram. Sabes, vou eu fechar estava aqui aqui. até a pensar que em termos das palavras em si, apesar de nós traduzirmos montes de palavras, elas podem ter uma carga muito diferente do português para o inglês, não é? Bored, Sim, boredom, há de haver qualquer um também que é borderness, ou qualquer coisa assim, agora inventei esta, não sei. sim. Mas lá está, podem todas acabar por ser um pouco diferente na forma ou na fórmula como tu fazes a pergunta, não é? Isso, Daí isso é haver super interessante. tantas, Isso é super respostas. interessante o que estás a dizer, porque não é só entre português e em inglês. Por exemplo, para mim, a tradução de boredom é aborrecimento. Mas se fores para português do Brasil, aborrecimento significa algo completamente diferente. Eu apercebi-me disto porque eu fiz um estudo com uma série de questionários, mas no fim era uma série de medidas, eu avaliava aborrecimento sexual, prazer, a satisfação, o desejo, etc. E no fim perguntava às pessoas, se as pessoas quisessem responder, para si o que é o aborrecimento sexual? Pronto. E o que foi muito curioso é que depois eu estive a ver as respostas, até publiquei um estudo só com as respostas das pessoas a definir aborrecimento sexual, e já lá vamos, porque tu deste uma resposta que cai dentro da maioria de muitas das respostas. E o que foi muito curioso é que as respostas das pessoas do Brasil, algumas eram, a não ser aqueles que viviam em Portugal, eram coisas do género, aborrecimento. É assédio, aborrecimento, Ok. ou seja, para eles um aborrecimento é uma coisa completamente diferente. Aborrecimento é tu ficar chateado com Exato. qualquer coisa. Nós também usamos aborrecido nesse Sim, sentido, é verdade, mas nós sim, temos sim. isto, nós usamos aborrecimento e tédio da mesma forma, e eles não, eles distinguem. Então, eu na altura tive que pensar, mas será que eu posso usar agora as respostas das pessoas no Brasil? Porque têm Pois, uma percepção completamente diferente. Mas eu perdi, o meu objetivo não era ir para o Brasil, só que como é um questionário e é online, aquilo faz bola de neve e vai parar a sítios que tu não antecipaste, não é? Portanto, essa questão é super válida, mas depois acabei por ter poucos brasileiros no estudo, portanto não foi assim tão relevante, mas fez-me a mim pensar, não é? E as pessoas definiram o aborrecimento sexual de formas muito, muito diferentes. E uma das coisas que muitas pessoas identificaram foi o aspecto da monotonia. Portanto, aborrecimento sexual está relacionado com monotonia sexual, com aspectos de rotina. E isto pode ter a ver com aspectos das práticas propriamente ditos, é o sexo que é aborrecido, pode ter a ver com ser sexo com o mesmo parceiro ou parceira, por exemplo. E havia pessoas que falavam inclusivamente de sexo por obrigação, que eu achei muito interessante. Aquele sexo que fazes porque tem que ser, não é? As pessoas descreviam assim. E depois muitas pessoas falaram também da questão do interesse sexual, da questão do desejo, de já não teres desejo. Pronto, e depois havia algumas pessoas que falavam na questão do orgasmo, não ter orgasmo, ou seja, de fatores que podiam levar a sentir-se aborrecido com o sexo. E muitas pessoas falavam questões de prazer e de satisfação sexual, ou seja, é não ter prazer ou é não estar satisfeito, ou seja, no fundo está assim estas são assim os 4 aspectos do aborrecimento sexual dentro das definições. E depois as pessoas foram muito generosas e isto davam explicações para o aborrecimento sexual, que foi muito interessante. Eu só fiz uma pergunta online e havia pessoas que me escreviam uma palavra e pessoas que me escreviam textos enormes a explicar porque é que achavam, porque pode ter a ver com fatores do parceiro, pode ter a ver com o facto de tu não conseguir gerar
estímulo, ou seja, pode ser interno, pode ser externo. E acho que voltamos ao início da conversa, em que tu dizes que muitas vezes o que as pessoas precisam é de validação, dizer isso é normal, é normal, Sim. não é? Tipo, isso acontece com outras pessoas e muitas vezes as pessoas têm uma certa necessidade, as pessoas, nós, Uhum. temos essa necessidade de percebermos que não estamos, quer dizer, não somos aqui uns bichos do mato que, por muito que sejamos diferentes, há coisas que realmente são muito parecidas uns para os outros. E foi engraçado teres falado disso da língua, porque lá está, há uma percepção linguística diferente na pergunta que tu possas fazer, Claro, além da cultural, não é? Porque depois lá está, de país para país, temos sempre sim, aqui a culturalidade é muito diferente, é muito sim. interessante isso. Por isso é que quando nós adaptamos questionários que foram feitos em língua, que foram feitos em inglês, não é? Nós temos muitos. É um processo complicado, demora muito tempo, porque tens que traduzir, mas depois tens que fazer uma retroversão, tens que traduzir novamente para a língua original, tem que ser pessoas diferentes, e depois ainda tens que fazer a adaptação, que é garantir que está adaptada à cultura. Eu lembro-me quando Sim. fiz a adaptação de um questionário sobre perturbações alimentares, quando ainda estava na faculdade, há muito tempo, o questionário dizia I've lost a stone of weight. Eu, a stone, se eu traduzisse aquilo literalmente, seria eu perdi uma pedra, não faz sentido nenhum. E tive que ver o que era a stone, e era, não me lembro, acho que eram 6 quilos, já não me lembro exatamente qual era a medida, mas é uma medida que eles usam. Julgo que em Inglaterra, acho que o questionário era em inglês, Olha, não e eu tive que sabia. pronto, e eu tive que adaptar para o, eu perdi 3 quilos nos últimos, ou 6 quilos nos últimos 6 meses, ou 2 meses, ou o que foi. Ou seja, às vezes não é só uma tradução, é trabalho de adaptação, não é? Porque Uhum. adaptação à cultura, não é só linguagem, é cultura. Olha, e como é que era muito interessante isso que tu estavas a dizer, que as pessoas são participativas e nota-se isso muito até nas redes sociais, quando psicólogas, sexólogas, e que eu conheço também, que fazem essa pergunta, tipo, respondam-me aqui nos vossos comentários, ou seja, as pessoas não estão a mostrar muitas vezes, mas eu acho que cada vez mais somos mais libertos, felizmente, a falar disto. Mas que muita gente lá está a partilhar a sua história facilmente com profissionais como tu, de forma a que se calhar existe mais que um motivo, por isso eu vou dizer só um, se calhar se eu mostrar qual é a minha posição, aqui, pode ser que ajude outras pessoas e que acabe por me ajudar também a mim própria em tentar perceber o que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida sexual, o meu relacionamento, a forma como eu lido com o meu corpo, não é? Se calhar é um pouco isso que as pessoas se soltam mais. Eu acho que sim, eu espero que sim. E a verdade é que eu tenho pessoas diferentes a colocar-me questões todas as semanas. E depois há pessoas que são os mais regulars, que fazem perguntas todas as semanas e fazem várias. Mas há quem me faça perguntas nessa ótica. Eu vou-te perguntar, no outro dia uma amiga minha perguntava-me, olha, vou-te perguntar qual é o melhor brinquedo sexual, já não lembro qual era, não era para casal, já não lembro qual era exatamente a questão, mas vou perguntar no Q&A para ficar para toda a gente. Ou seja, as pessoas têm um bocadinho esta, pelo menos na minha perspectiva, esta visão de comunidade que eu gosto muito. E para mim também, ou seja, eu estou constantemente a renegociar comigo mesma e a refletir com mais profundidade sobre alguns temas, porque as pessoas me colocam questões que não são, que às vezes estão no mesmo tema, mas são questões ligeiramente diferentes. E eu própria tenho que fazer uma opção, que às vezes é uma opção política, de como eu respondo, porque eu estou. Porque falar de sexo é sempre um posicionamento político, sempre. Não dá para. É sempre político. Ou seja, eu também, quando respondo às pessoas, às vezes dou respostas super gerais, porque eu não sei, não tenho os pormenores, os detalhes da vida da pessoa e não posso estar a dizer, olha, isso está a acontecer por causa disto, não é? Eu tenho sempre cuidado, não é? Não é one size fits all, temos de ter imenso cuidado, porque não é esse o objetivo de todo, mas eu muitas vezes, quando dou uma resposta, eu tenho em vista, eu tenho um objetivo, eu como pessoa, como cidadã, com preocupações políticas, quando dou essa resposta, não é? Porque dá para ir para montes de sítios, normalmente. Eu podia escolher imensos caminhos e eu normalmente opto por aquilo que me faz mais sentido do ponto de vista político e social, ou seja, há sempre um objetivo
de mudança. Eu não estou só a tentar ajudar uma pessoa, eu estou a tentar ser parte de um mecanismo de mudança, de fazer acontecer uma mudança que eu acho necessária. E pelo menos, este é o meu propósito. E penso que o consegues. Hum, Lá está também falando de mim própria e por isso é que escolhi para estares aqui como entrevistada. Olha, um dos temas muito interessantes e que tenho falado com várias mulheres sobre isto, e o que é engraçado foi um homem até que chamou a atenção, foi sobre pornografia, que existe pornografia feminista, ética, e tu pões aqui exatamente o porno é indie. E eu lembro-me que uma vez recebi, a propósito de uma coisa qualquer que partilhei, de um rapaz que disse assim, mandou-me uma mensagem, por isso eu imagino o que é que vocês sexólogas devem de receber, e não estou a dizer que foi mal da parte dele, mas é a opinião dele, que dizia assim: é verdade, para nós a pornografia é como para vocês os filmes românticos. Cria expectativas, queria ele dizer. E eu fiquei a pensar naquilo, e bem, nem soube muito bem como lhe responder até ao dia de hoje, mas pronto, foi o que ele quis dizer com aquilo. Eu penso que ainda nos passa um pouco à parte e é um facto que cria, de facto, expectativas e rigores nas relações sexuais, a pornografia. Seja às vezes para o bem ou para o mal, não sei. Mas tu falas aqui realmente do porno indie e eu gostaria que falasses um bocadinho sobre o que é isso e esclarecesses para quem, como eu, até há um certo tempo não sabia que existia outras coisas além de. Muito bem, e vou pegar, se calhar, não sei quem foi essa pessoa que descreveu, mas é uma pessoa com boa capacidade de observação. Eu não sei se, quando ele faz esse comentário, o faz com intuitos políticos, mas eu encontrei logo um enquadramento político para o que ele está a dizer, porque Posso dizer que é um africano que vive na Europa, por isso há ali muita cultura e coisas diferentes da forma como ele vê a vida, muito diferentes. E ele é muito de falar destas coisas, mas eu na altura fiquei a pensar, bom, quer dizer, pois. Eu acho que é algo que está presente na sociedade de forma transversal, não é? Nós vivemos numa sociedade machista, patriarcal e de facto a pornografia, a mainstream, a pornografia como nós a conhecemos no Pornhub, etc., é uma pornografia realizada por homens, normalmente, e para homens. E, de facto, as comédias românticas podem não ser realizadas por mulheres, porque muitas não são, mas são a pensar em consumidoras mulheres. Pronto. O que não quer dizer que a pornografia representa os homens e que as comédias românticas representam as mulheres. Nada disso. Tem mais a ver com as expectativas sobre cada um dos sexos, dos géneros, não é? Numa perspectiva binária, que há dois, e que das mulheres é esperado que sejam emocionais e que gostem de comédias românticas, e que os homens que sejam agressivos e que gostem de rough sex e do Pornhub. Pronto. E isto é uma perspectiva importante de base para depois falarmos da pornografia índia ou da pornografia ética ou feminista, em que o que se procura por um lado, que representatividade, ou seja, em termos de corpos, de identidades, etc. Ou seja, para já há esta tentativa de sair do binário e de não ser só sobre homens estereotipados e mulheres estereotipadas que representam muito mal as pessoas a sério, não é? As pessoas reais. E além disso, ou seja, representatividade e diversidade, mesmo no tipo de práticas que são representadas, não é? Porque na pornografia na pornografia mainstream segue sempre o mesmo script, é sempre a mesma coisa. Quer dizer, há um encontro, quer isto seja um entregador de pizzas, quer seja a estagiária no novo local de trabalho, enfim. E segue sempre, parece que é uma escada, nós já sabemos sempre como é que aquilo vai acabar. Começa com
sexo oral, depois passa para sexo vaginal, para sexo anal e depois há uma ejaculação que ocorre sempre fora da vagina e fora do ânus, porque tem que se provar, não é? Que se ejacula. Ou seja, é sempre assim. É sempre assim. E na pornografia indie e ética tens, quer dizer, não há sempre ejaculação, e não tem que seguir esta escada, este script, é um guião, é quase, nós já sabemos sempre o que vai acontecer. Eu adorei a tua designação que dizes que a Erika Lust é uma espécie de Radiohead na pornografia. Sim, exato, é aquele indie que se tornou mainstream, sim. E que dás aqui precisamente para as pessoas que quiserem depois tentar perceber um bocadinho melhor destes temas que nós vamos falando, porque o tempo passa a correr, não é? Já estamos aqui, pelo menos há quase 40 minutos a falar, e eu gostaria de abordar outros temas, mas de facto a Erika Lust é muito conhecida neste meio do porno indie. Não sei sequer se ela foi a primeira dinamizadora, mas sei que o nome dela é muito importante neste momento. Sim. Neste Sim. meio, não é? E que faz filmes para adultos independentes, portanto é assim que são falados, não é? Sim, mas há muitas outras pessoas a fazer pornografia, lá está, ela pode ser o Radiohead, mas há imensas bandas indie À espera de serem lançadas. Há muita banda de garagem sim, à espera de ser lançada. Sim. Há muita coisa, mesmo em Portugal. Eu conheço o Tiago Leão e no Brasil o André Medeiros Martins. E o André Medeiros Martins então tem um site espetacular, lindíssimo, sobre os trabalhos que vai fazendo, muito com fotografia, não é só com vídeo. O Tiago Leão em Portugal faz filmes, faz vídeo, e tem as 2 contas de Instagram. Okay. E é curioso, eu para escrever estas coisas, eu tenho que eu próprio ir à procura e, por exemplo, destes 2 realizadores eu não falei quando fiz o meu post de pornografia indie porque não os conhecia. Em breve, se calhar faço um post que atualiza. Então, no fundo, é como se eu estou sempre a tentar criar uma base de dados onde as pessoas podem ir e assim, não sei onde é que vou encontrar pornografia indie ou por onde é que hei de começar. Então eu listo, não é? as possibilidades e as pessoas depois, pronto, é um trabalho de pesquisa das próprias pessoas e tentar ver o que é que lhes agrada mais. E o que é uma coisa que é um aspecto que é muito importante na pornografia indie e na pornografia ética é que se garante que as pessoas que estão envolvidas estão a receber ordenados justos, que não há discriminação com base no género ou na etnia, não é? Porque isto é algo que acontece muito na pornografia mainstream. Os atores brancos, homens, recebem mais do que as mulheres brancas e muito mais do que os atores negros ou asiáticos. E teoricamente isto na pornografia ética, como nós temos que pagar para aceder, não é gratuito como o Pornhub, é mais fácil de garantir que aquelas pessoas não estão em situação de exploração. Não é impossível, quer dizer, não temos garantias totais, não é? Mas à partida é fair trade, não é? Também se chama pornografia fair trade por causa disso. Agora, não quer dizer que de vez em quando não haja uns escândalos com pornógrafos indie, porque também acontece. E acho que eu ouvi dizer que houve assim umas questões com a Erika Lust também, mas foi algo que eu ouvi, eu não sei dizer onde é que eu ouvi, portanto, é assim, não sei, mas pelo menos é uma abordagem nova, diferente e que sim. Lá está, se pudermos também aprender mais com isso e porque os tempos felizmente estão a mudar, é sempre bom e muito obrigada por dares esse tipo de informações. Olha, voltamos às primeiras perguntas que eu te fiz. Eu adoro andar aqui às voltas. Não, porque foi a primeira pergunta, as primeiras perguntas não, foi exatamente quando tu me perguntaste e que conversa é que nós vamos ter, Susana? E eu disse que gostava imenso de falar sobre o que nos reprime em Portugal. Longe na altura de saber que tu eras uma investigadora nata e que vamos fazer uma coisa
que é preciso também que as pessoas que nos estão a ouvir percebam que é assim, nós generalizamos, mais uma vez, cada um é cada qual, somos todos diferentes, mas qualquer estudo parte de uma generalização, ou seja, temos que fazer a mesma pergunta a toda a gente, independentemente do estilo de vida que ela leve, da idade, depois separam-se os sexos, lá está, são binários normalmente, por norma, e depois separam-se por idades, etc. Mas tu notas como psicóloga, sexóloga, já há bastantes anos, estudiosa, investigadora, sentes que na sociedade portuguesa estamos a ficar menos reprimidos a falar sobre sexualidade? Sim, mas é um pau de dois bicos, porque o que aconteceu em Portugal é que houve a esperança de uma revolução sexual depois do 25 de Abril. Em 76 nós alteramos a Constituição, alteramos a Constituição, que é muito importante na perspectiva da igualdade de género, não é? Porque até à Revolução, até ao 25 de Abril e depois até à mudança na Constituição, a mulher tinha menos direitos que o homem na Constituição portuguesa, nomeadamente nas questões de violência doméstica, aqueles ditados que às vezes ainda ouvimos do entre homem e mulher não se mete a colher, tem precisamente a ver com isto, que é quase o que era doméstico, quer dizer, até há bem pouco tempo Até há bem pouco tempo, público. Exatamente, Não era crime público e está neste momento uma petição para a violação, a agressão sexual, por exemplo, ser considerada crime público, que não é. E eu lembro-me até Sim. quando li isso a primeira vez, e eu vou ter uma das deputadas que está envolvida, vai ser também uma das entrevistadas aqui, eu nem queria acreditar que ainda não é considerado crime público. Então é interessante nós percebermos que essas coisas são bastante recentes, não é? São. E obviamente que houve uma série de facto, é óbvio que foi um caminho muito grande desde o 25 de Abril até agora, nesse sentido, sobretudo em termos quando falamos de direitos das mulheres, especificamente. E é nessa altura, quer dizer, nos anos 60 é inventada a pílula, ou seja, que é a grande revolução sexual de que eu acho que podemos falar, é a maior revolução sexual do último século. E em Portugal é super interessante que 4 dias depois do 25 de Abril nós exibimos um tango em Paris, nos cinemas, tinha sido proibido aqui em Portugal e numa série de outros países, não foi só em Portugal, mas simbólico, é muito curioso que no 25 de Abril simbolicamente também se celebra esta libertação sexual e exibe-se um tango em Paris, que agora se nós formos ver o filme não achamos aquilo nada de especial porque estamos tão habituados a ter mensagens sexuais um pouco por todo o lado, mas isto para dizer de facto os tempos mudaram. O que não quer dizer que nós não sejamos na mesma alvo de repressão. De repressão talvez não sejamos, mas somos alvo de regulação, ou seja, nós agora, o sexo está na esfera pública, não é? Deixou de ser uma coisa só discutida e vivida em privado para ser discutido na esfera pública, mas eu não sei se os comportamentos mudaram tanto, ou seja, o sexo de antes era reprodutivo e ocorria, ou teoricamente ocorreria entre um casal casado, mas sempre houve casos extraconjugais, não é? Ou seja, as práticas não mudaram assim tanto. A diferença é que está um bocadinho em todo o lado, o que significa que também nos obriga a cumprir a expectativa de sermos muito sexuais, ou seja, não somos reprimidos, mas há sempre alguma repressão, porque nós continuamos a passar a mensagem, nós continuamos a fazer slut shaming, nós continuamos a esperar que os homens estejam sempre prontos para ter sexo e que as mulheres sejam passivas, não é? Ou seja, os homens são ativos, procuram a atividade sexual e as mulheres são passivas. Nós continuamos a passar este modelo, ao mesmo tempo que passamos a mensagem contrária, que é as mulheres têm que ser muito sexuais, são muito sexuais, têm direito ao prazer, devem ter muitos orgasmos, multi-orgasmos, ou seja, também ficamos escravizados por estas noções, não é? E muito do trabalho que eu faço é às vezes explicar, olha, não tens que ter sempre orgasmo, o prazer não é igual ao orgasmo, tu podes estar satisfeito e nunca fazer penetração e nunca ter orgasmos dessa maneira. E, aliás, explico muitas vezes que a maioria das mulheres não terá, ou a maioria das pessoas com vulva não terá orgasmo num ato de penetração simples, não é? Normalmente implica estimulação externa do clitóris, por exemplo. Ou seja,
Sim, claro que há menos repressão, não é? Sobretudo quando estamos a falar de repressão no sentido ditatorial, não é? No contexto específico do nosso país, claro que sim. O que não quer dizer que nós sejamos totalmente livres, porque não somos, não é? A partir do momento que há uma imposição, há sempre algum tipo de... Se calhar não é repressão, mas é compressão, porque no fundo dizem que o sexo é natural e tem que ocorrer. Continuamos a ter a ideia de que continua a ser preferencialmente entre homens e mulheres, pessoas jovens, e continuas a representar o sexo num contexto heteronormativo, branco e jovem, não é? E Esqueces jovem. que as pessoas fazem sexo até ao fim da vida e que a sexualidade não é só fazer Há um sexo com anúncio parceiros. na estrada, eu acho que é na A1, é lindo, eu não sei qual é a empresa. E acho, quando eu passo lá, obviamente, não, ainda por cima é rápido, mas eu sempre que passo fico a olhar e digo assim: isto devia estar em todo lado. É um casal, não sei que idade tem, mas tem os dois cabelos branco e estão em frente a uma lareira, e portanto eu acho que é uma empresa Já que faz sei, lareiras. E eles estão seminus. já sei qual é o anúncio. E, e eu acho muito interessante, porque eu imagino quem é que se lembrou de fazer isto, porque vai contra a corrente que tu estás a dizer, essa normalização de Claro. sim, tu só podes ser assim liberto, até porque a mulher, coitada, não é? Que vem a menopausa e parece que deixa de existir sexualmente, ou uma coisa assim. E então é muito interessante isso, porque lá está, ainda continuamos a autossabotar-nos sexualmente, não é? A nós próprios. Sim, isso e é sempre um bocadinho pior, ou seja, este discurso de libertação, sobretudo de libertação da sexualidade feminina, das mulheres, etc., é óbvio que tem sido muito importante, mas nós continuamos a pensar, continuamos a passar uma mensagem de que há uma sexualidade certa, há uma maneira correta de fazer as coisas e que há pessoas que têm direito a ser sexuais e outras que não têm. Nós, por exemplo, não falamos de sexualidade nas pessoas com diversidade funcional, com deficiência, por exemplo. Olha, Fala-se em alguns... exatamente. Já tive aqui a Catarina, que é de um projeto, não sei se conhece, Espécie Rara sobre Rodas. Uhum. Ela teve um problema que a colocou numa cadeira de rodas há 5 anos, uma inflamação na medula, e ela fala muito sobre isso, e não fala só de pessoas que estão numa cadeira de rodas. Em Sim. geral, ela tenta abordar sempre que é preciso normalizar também que as pessoas, mesmo tendo qualquer tipo de deficiência, possam ter uma vida sexual normal, simplesmente. E que as pessoas que não têm qualquer tipo de deficiência, que eu não gosto de chamar normais, mas que, não sei, têm umas expectativas em relação à vida sexual dos outros, vá-se lá perceber porquê, de uma certa forma, e criam resistências a isto, não é? É a mesma coisa Sim. como se calhar quando foi lançado aquele cartaz com o casal eu não sei, sexagenários ou Uhum. septuagenários, e eu imagino que aquilo às vezes a gente olha e diga assim: ai, podiam ser os meus pais, que horror! Ou os meus avós, ou não sei porque a gente cria esse tipo de. São Sim, preconceitos, não é? não somos nós individualmente, mas nós fazemos parte, não é? Ou seja, eh, isto é um trabalho de desconstrução. Nós passaram-nos uma série de ideias quando ainda éramos muito jovens, não é? E vamos crescendo e tornamos-nos adultos, e depois há realidades com que vamos contactando que nos fazem desconstruir e amplificar a nossa visão da sexualidade. Mas isto é um trabalho de desconstrução. Nós temos uma estrutura, nós temos crenças sobre a sexualidade, e depois a certa altura percebemos, isto não é verdade, ou não é verdade para toda a gente, ou não é verdade ao longo da vida, pronto. Mas é um processo, porque depois nós, no fundo, as crenças vão estar cá enraizadas, e é um trabalho de... é um trabalho connosco que beneficia a sociedade em termos de lados, mas também nos beneficia a nós, porque nós também vamos envelhecer, por exemplo, não é? Falando especificamente da Exatamente. velhice. E eu espero ser sexual, porque eu sou uma pessoa sexual, eu espero ser sexual até ao fim da vida, porque é uma coisa que valorizo. Mas isto é uma coisa que é verdade para mim e que não é verdade para toda a gente. Há pessoas que não têm esta ligação com o sexo e que não têm que ter, não é? Há pessoas assexuais. Não, é? Não são pessoas assexuadas, são pessoas assexuais, têm uma orientação sexual em que não sentem atração sexual. E quer dizer, ninguém
deve dizer, ou ninguém tem o direito de dizer que estas pessoas não são normais. Não tem nada a ver com isso. Há diversidade. Não ser sexual é tão válido como ser sexual. E não é necessário, não é uma escolha, é uma preferência. É preciso ter. É preciso mesmo fazer este exercício de empatia e com toda a gente e perceber que as nossas preferências não são as preferências de toda a gente e que há espaço para expressões Para tudo, para todos. diversas. Sim, em termos de sexualidade, há mesmo muitas formas de viver a sexualidade, de estar satisfeito mas pronto, nós temos uma série de mecanismos que nos vão dizendo que não é bem assim e nós pronto, temos que os desacreditar e trabalhar connosco para que não seja assim. Muito bem. Olha, e é assim que passa uma hora. Já passou, ok. Já passou, mas eu ficava aqui a falar contigo a tarde inteira. Muito obrigada, Leonor, por teres vindo aqui às conversas do confinamento. Eu estou certa que ainda vamos ter, se calhar, daqui a uns tempos, uma outra conversa sobre outros temas que ficaram aqui por falar. Mas muito Sim. obrigada por teres vindo. Vais mostrar aí alguma coisa? Eu tinha, como tu tinhas, sim, tu tinhas falado da sexualidade dos portugueses. Sim. Então, que era um tema que te interessava, então eu pus este livro aqui, não sei se se lê ou se está ao contrário. Essa Okay. Sexualidade dos Portugueses, da Sofia Abuin, que é uma investigadora também do ISCTE, é socióloga, e eu não sei se o livro é muito difícil de encontrar ou não, mas é um livro muito pequenino que faz um bocadinho, que faz a história desde o 25 de Abril até agora, vai fazendo referência a uma série de estudos e pode ser interessante para sabem tiver mais curiosidades. Boa, muito curiosa que fiquei, não conhecia e é muito interessante. Foi também de um estudo que ela terá feito, não é? Talvez tenha sido no contexto da sua investigação, sim, mas isto não é o resultado da investigação dela, é mais uma revisão histórica das alterações, etc. É um livro interessante, super, é precioso, é assim, é muito curtinho, mas com informação preciosa e é um bom retrato. Muito bem. Aconselho-vos a irem ao Pronto a Despir no Instagram, aqui projeto da Leonor de Oliveira, sobretudo por a última publicação. Lá está, já não vamos ter tempo para entrarmos neste campo. Eu vou ter a Carolina daqui a alguns dias também a falar aqui sobre estes temas, por isso eu tento compartimentar um bocadinho, porque lá está, tínhamos muita coisa para falar. Ser gay foi patologizado até 1987. É destas coisas que nós estávamos a falar, de mudanças que vamos tendo, e que hoje em dia podemos estar aqui a falar abertamente destas coisas. Vão seguir então a Carolina, não, a Leonor, agora Leonor. para saberem também mais sobre vários temas que ela vai escrevendo. E mais uma vez, muito obrigada, Leonor, por ter estado aqui e também toda a gente que esteve aqui connosco. Beijinho e um bom fim de semana. Bom fim de semana, adeus, um beijinho.